Nós estamos, desde o aniversário da nossa igreja, estudando essa série de mensagens Amar e Servir. E o nosso principal objetivo com essa série é aquecer os nossos corações em relação à nossa igreja local. Nós queremos ser um povo apaixonado por Jesus, apaixonado por sua igreja. Nós queremos demonstrar esse amor servindo, se engajando. Não queremos apenas falar sobre amor, mas vivê-lo e torná-lo visível através das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos atos de serviço. No primeiro capítulo dessa série, nós estudamos os fundamentos da igreja. Afinal de contas, o que é a igreja? Não adianta, irmãos, a gente falar sobre outras coisas relacionadas à igreja, sem antes entender o que é a igreja. E nós dedicamos 3 domingos dessa série falando o que é a igreja. Logo depois nós estudamos Eu amo a minha igreja, eu amo a minha igreja. Por quê? Porque ela é importante para Deus e foi por ela que Jesus derramou o seu sangue na cruz. E para a gente encerrar essa série, nós temos estudado algumas marcas de uma igreja para os nossos dias. Nós já estudamos 2 marcas. Primeiro, nós falamos sobre uma igreja bíblica. Nós somos uma igreja bíblica. A gente não abre mão de princípios e valores da palavra de Deus. Nós não negociamos isso. Todas as vezes que alguém subir nesse púlpito, essa pessoa vai pregar a palavra de Deus. Todas as vezes que a gente precisar tomar uma decisão como igreja, as nossas decisões serão pautadas na palavra de Deus, naquilo que Deus quer, naquilo que o Senhor da igreja quer. Essa igreja não é minha, essa igreja não é sua, essa igreja é de Jesus, e a vontade de Deus está expressada em sua palavra. Mas também nós estudamos que a igreja, ela é uma igreja simples. Uma igreja para os nossos dias é uma igreja simples. As pessoas estão voltando para a simplicidade. O mundo está cada vez mais complexo, mais difícil de se viver. E muitas igrejas também têm dificultado o relacionamento com Deus. Têm colocado alguns pedágios aí no meio das rodovias e dificultado o acesso das pessoas ao Senhor. Nós estamos lutando para ser uma igreja simples, uma igreja que vive e prega o puro e simples evangelho de Jesus Cristo. Nós não queremos viver religiosidade aqui. Você está buscando uma religião, você está no lugar errado. Aqui a gente não busca por uma religião. Aqui nós seguimos o nosso Senhor e amado Jesus Cristo. E Ele disse que o fardo dele é leve e o seu jugo é suave. Esse é o nosso Jesus, e nós temos buscado ser uma igreja simples. Não sei se você já notou, mas o nosso culto é simples. Não sei se você já notou, mas o jeito que o pastor se veste é simples. O jeito que nós nos vestimos é simples. A nossa igreja tem uma estrutura simples. Nós somos uma igreja formada de famílias simples. Porque nós entendemos que o maior exemplo de simplicidade que nós tivemos em toda a história é o nosso Senhor Jesus. Jesus é simples, irmãos. Não queira complicar aquilo que Jesus simplificou. Não queira dificultar aquilo que Jesus veio trazer para nós de uma forma tão simples, tão pura. A gente tinha muitas outras marcas de uma igreja para os nossos dias. Uma igreja acolhedora também é muito importante para os nossos dias. Uma igreja contemporânea, uma igreja para fora, uma igreja missional, uma igreja cheia do Espírito Santo. São muitas marcas de uma igreja para os nossos dias. Porém, como hoje é o último dia dessa série, eu tive que escolher uma marca para a gente encerrar essa série. Com certeza no ano que vem a gente vai estudar todas essas outras marcas, mas hoje é o dia da gente encerrar, e eu quero falar então sobre a terceira marca de uma igreja para os nossos dias, que é uma igreja visionária. Uma igreja visionária. Certa vez eu estava num congresso para pastores e líderes, e aí eu estava sentado mais ou menos na metade do auditório,
E o pessoal colocou um vídeo para a gente assistir. E nesse vídeo tinha uma legenda, né? Era um vídeo em inglês, mas tinha uma legenda em português. E aí eu estava ali na metade do auditório tentando ler a legenda, mas eu não conseguia de jeito nenhum, né? Na época eu não usava óculos, e aí eu estava ali forçando assim a minha visão. Sabe quando você força assim, você faz de tudo para enxergar um negócio, você não enxerga? E aí, então, eu olhei para o lado, né? Meu parceiro estava ali, meu amigo, e falei bem assim, você está conseguindo ler aquela legenda lá na frente? Ele olhou para mim e falou, estou, perfeitamente. Pronto, aí eu entrei em parafusos, né? Eu falei, gente do céu, já estou ficando, né, meio ceguinho, já não é possível um negócio desse, preciso ir no oftalmologista. E aí, então, fui no oftalmologista, só que ninguém, irmãos, eu fui em 3 oftalmologistas desses de ótica, sabe? E ninguém encontrava um grau ideal para mim. Eu ia nenhum, olha, não achamos o grau, você vai ter que ir em outro lugar. Vai em outro oftalmologista, fui em outro, olha, não achamos o grau para você. Fui no terceiro, falou, não achou o grau. Olha, procure uma clínica especializada, porque talvez assim você consiga encontrar o problema, né? Então, irmãos, eu fui nesse meio tempo aí, eu fui fazer meu exame para renovar a CNH. E imagina só qual foi o resultado? Reprovado, isso mesmo, eu fui reprovado. Primeiramente eu coloquei os olhos ali naquela máquina que sai um monte de luz assim, sabe? Aí vai saltando umas letras assim, aí o médico falou, Alex, o que você está enxergando aí? Aí eu, e aí, pá, fala aí, Alex, as letras aí para mim. Eu falei, então, doutor, né, aquela risadinha de desespero, né? Eu não estou conseguindo enxergar nenhuma delas, né? E aí ele olhou para mim e falou, cara, eu não posso te passar, você vai ter que ir no oftalmologista, depois você volta aqui. Fui no oftalmologista e então descobri que estava com alguns problemas, né? Naquela hora eu percebi que minha visão, de fato, já estava dando aí uns BOzinhos, né? E idade, né, gente? Vai chegando, né? E aí vai aparecendo as coisas. Fui confirmado que eu tenho um grau muito alto de astigmatismo, miopia, porém eu tenho um problema que, esse problema é o que mais me afeta, é o ceratocone. Minhas córneas, as duas, elas são muito fininhas e elas vão tomando o formato de cone, né? Elas vão assim inclinando para frente, apontando para frente e o grau do óculos não consegue então chegar. Eu olho para vocês aqui e eu vejo um pouco meio embaçado, né? Quando tem luz é pior ainda. Enxergar, irmãos, é fundamental para a vida, né? Por que eu falei de tudo isso? Porque uma visão deficiente é sinônimo de uma vida limitada. Uma visão deficiente é sinônimo de uma vida limitada. Isso se aplica também à vida da igreja, né? Uma igreja sem visão ou com uma visão deficiente é uma igreja limitada, é uma igreja estagnada, é uma igreja acomodada, é uma igreja desmotivada, é uma igreja irrelevante, é uma igreja sem influência no mundo. Uma igreja sem visão é assim. E por quê, irmãos? Por que isso acontece, né? Porque a visão, ela tem a ver com aonde nós queremos chegar. O que nós buscamos alcançar? Em que direção nós devemos apontar os nossos esforços? No que nós iremos investir os nossos recursos? O que nós estamos construindo? Tudo isso tem a ver com a visão que a nossa igreja tem. Tudo isso tem a ver com o que nós vemos, com o que nós enxergamos. A visão é como uma luz orientadora. A visão é algo que inspira, que envolve, é algo que traz um senso de propósito muito forte. Experimenta só caminhar sem visão ou com uma visão deficiente. Você vai se machucar. E sabe qual vai ser o seu desejo? O seu principal desejo, quando você não consegue enxergar as coisas, é ficar exatamente no lugar onde você está. Eu não vou sair daqui porque eu não estou enxergando um palmo na minha frente. Quantos aqui já viajaram e pegaram uma chuva assim, daquelas na estrada, e a única coisa que você tinha que fazer era parar no acostamento? Não tem como enxergar, não tem como ver um palmo assim adiante. Você tem que ir para o acostamento, parar e ficar ali paradinho. A melhor coisa que você faz para evitar qualquer acidente. Uma pessoa sem visão
ela fica estagnada, paralisada, ela tem medo de progredir, ela tem medo de seguir adiante. Uma igreja sem visão também é assim. Uma igreja sem visão não vai para frente, estagna, para, tem medo. Tem medo de prosseguir, tem medo de avançar. É por isso, irmãos, que nós, como igreja, precisamos ser uma igreja de visão. Nós precisamos enxergar além do que os olhos podem ver. Nós precisamos enxergar com os olhos da fé. Nós precisamos ver o que ninguém ainda vê. Isso é ter visão. Isso é uma igreja visionária. Precisamos saber aonde queremos chegar, em que direção apontar os nossos esforços, no que iremos investir os nossos recursos, nosso tempo, nossas habilidades. A gente precisa saber, irmãos, porque muitas vezes a gente está investindo o nosso tempo naquilo que nós não deveríamos investir. Nós estamos indo numa direção completamente contrária daquela que Deus espera que nós prossigamos. Assim como ninguém usa o meio de transporte sem saber o seu destino, alguém aqui pega um ônibus sem saber para onde ele está indo? Já pegou o ônibus errado, irmão? É demais, né? Não, fala sério. O sentimento de quem sou eu, rapaz, né? Meu Deus do céu. Como que eu fui pegar o ônibus errado, né? A gente fica injuriado com a gente mesmo. Fala, meu Deus, isso aqui que eu estava na cabeça, Senhor. Por que eu peguei o ônibus errado? Você acorda assim, né? Às vezes é o sono também, né? O sono é pior, né? Não sabe que ônibus pegou, aí dormiu, acordou num lugar totalmente diferente, né? Fala, meu Deus, onde é que eu estou, né? Irmãos, ninguém pega um Uber sem colocar um destino, ninguém pega um ônibus sem saber para onde ele está indo. Ninguém decide pertencer a uma igreja sem saber para onde ela está indo. Nós temos uma visão clara, irmãos. As pessoas, quando entram aqui na nossa igreja, elas sabem para onde nós estamos indo. Nós temos uma declaração de visão estampada em algum lugar. Senão nós estamos falhando como igreja. A gente precisa resolver isso. As pessoas, quando entram aqui, elas precisam saber onde nós estamos e para onde nós estamos indo, quem nós somos e quem nós queremos ser. Visão tem a ver com aquilo que nós queremos ser. Às vezes a gente ainda não é, mas nós queremos ser. As pessoas sabem disso. Assim como alguém não pega um transporte sem saber para onde ele está indo, ninguém vai escolher pertencer a uma igreja que não sabe para onde está indo, que não sabe a direção, que não tem visão. Ah, tá bom, nós estamos aqui e é isso. Não, pastor, crescer dá trabalho, né? Vamos ficar onde nós estamos, é mais confortável. Como alcançar as pessoas do nosso bairro, da nossa casa, do nosso trabalho? Como, irmãos? Como? Qual é a visão? Qual é a direção? Precisamos de uma direção, precisamos de uma visão. Precisamos daquele líder, daquele pastor, daquela liderança que vai apontar para nós, é isso, a nossa missão é essa, o nosso trabalho é esse. A gente está caminhando por aqui. Isso tem que ser muito claro. E todos os membros têm que ser capazes de dizer com suas próprias palavras qual é a visão da sua igreja, qual é a missão da sua igreja. Meu irmão, minha irmã, você que faz parte aqui do nosso rebanho, da Íbica, você que está nos assistindo aí em casa, você sabe qual que é a missão dessa igreja? Você sabe qual que é a visão dessa igreja? Você sabe aonde nós queremos chegar? Você sabe que a gente quer chegar em algum lugar? Que a gente quer avançar em nome de Jesus e para a glória de Deus? E como que a gente vai fazer isso?
Se nós não temos visão, a gente não tem resposta para essas perguntas. E eu quero dizer para você que eu, junto com a liderança da nossa igreja, junto com os nossos diáconos, a gente tem orado muito e a gente tem conversado muito sobre a visão da nossa igreja, a missão da nossa igreja, tudo aquilo que a gente precisa ajustar, tirar, colocar, melhorar, para que a nossa igreja tenha uma missão clara, um processo simples de tornar todo aquele que Deus nos dá o privilégio de receber, alguém maduro e parecido com Jesus, de alcançar mais pessoas, de ir ao mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos. Pastor Ricardo Agreste, um dos pastores que mais tem me influenciado ao longo desses últimos anos, ele disse o seguinte: a relevância e a influência de uma igreja local está grandemente condicionada à visão que a comunidade possui de Deus, de si mesma e da sua missão. Então hoje eu quero convidar você a corrigir sua visão sobre Deus, sobre você mesmo e sobre a sua missão. A nossa missão como igreja, a nossa igreja, ela será grandemente impactada se você tiver a visão correta sobre esses três aspectos: Deus, eu mesmo e a missão. Você entender isso, a nossa igreja vai ser grandemente impactada. E para isso, nós iremos estudar 2 versos hoje à noite. Efésios, capítulo 3, versos 20 e 21. Por favor, se você trouxe a sua Bíblia, se não trouxe, a gente vai ler junto aqui no nosso telão, você que nos assiste também. Mas se você trouxe a sua Bíblia, abra aí. É bom que você pode acompanhar tudo direitinho, confirmar. Efésios capítulo 3, versos 20 e 21. O apóstolo Paulo, irmãos, ele está escrevendo aos discípulos de Cristo que se encontravam na cidade de Éfeso no primeiro século. E ele está orando por esses discípulos, o apóstolo Paulo está orando por essa igreja. E esses 2 versos são justamente o final da oração que o apóstolo Paulo fez. Então esse é o cenário desse texto, é uma oração, o finalzinho dessa oração de Paulo para com esses discípulos que se encontravam ali em Éfeso. E a palavra do Senhor diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre essa oração, nós precisamos saber um pouquinho do contexto dela. E então, para isso, eu quero convidar você a imaginar um pouquinho, tá bom? Você aceita a brincar um pouquinho de imaginação hoje? Sim? Voltar um pouquinho a ser criança? Então vamos lá. Imagina, irmãos, uma cidade onde centenas de meninas, com apenas 11 anos de idade, todos os anos são entregues pelos seus próprios pais para prestarem serviços sexuais aos turistas. Consegue imaginar essa realidade? Crianças, apenas com 11 anos, centenas, entregues pelos seus próprios pais para prestarem serviços sexuais aos turistas. Imagina uma cidade onde muitos homens e mulheres trabalham em condições precárias, onde o trabalho escravo era usado na produção de amuletos e estatuetas religiosas vendidas nos mercados públicos. Imagina uma cidade onde famílias inteiras eram envolvidas em ocultismo, bruxaria, práticas de feitiçaria, todas elas descritas nos livros mais vendidos das bancas de jornais e livrarias daquele tempo. Imagina uma cidade envolvida por uma cultura
pluralista, hedonista, regida pelo prazer imediato e pior, a cultura dessa cidade influencia todas as outras cidades da região, porque ela está no lugar estratégico. Então, todas as cidades em volta são influenciadas pela cultura dessa cidade. Hedonista, idólatra, devassa. Pergunta: que cidade é essa, irmãos? É a cidade de Éfeso, para onde o apóstolo Paulo escreve essa oração que a gente acabou de ler. Essa é a cidade de Éfeso do século I. Essa é a cidade que foi endereçada essa carta. Quando nós olhamos para a cidade de Éfeso no primeiro século, irmãos, humanamente falando, nós poderíamos dizer que era praticamente impossível o evangelho chegar e se estabelecer ali naquela cidade. Imagina só essas pessoas ouvindo o evangelho de Jesus. Para elas não fazia nenhum sentido. No século I, Éfeso era considerada uma metrópole, ela tinha mais de 250 mil pessoas vivendo ali. Éfeso era um centro político, cultural, comercial e religioso, e por sinal, irmãos, o maior de toda a Ásia Menor. Porém, desses 4 aspectos que eu acabei de falar aqui para vocês, o que ocupava o lugar central em Éfeso, certamente era o mercado religioso. Em Éfeso se encontrava o templo da grande deusa Ártemis. E essa divindade era a maior divindade com o número de devotos em toda a Ásia Menor. A religiosidade a Ártemis era a coluna de sustentação dos sistemas de opressão daquela cidade. Pessoas se prostituíam porque aquela cidade adorava a Ártemis. Mão de obra escrava existia para a produção de estatuetas e amuletos, porque aquela cidade adorava a Ártemis. Mas, irmãos, louvado seja Deus, pois a história dessa cidade não acaba aqui. A história dessa cidade não acaba aqui. E eu quero que você volte a imaginar comigo, só que vamos imaginar do lado bom agora. Imagine essa cidade, que humanamente falando, era impossível o evangelho chegar. Imagine que o evangelho chega nessa cidade e começa a ser anunciado com integridade e relevância. Imaginem homens e mulheres escutando desse evangelho, compreendendo desse evangelho e se rendendo a esse evangelho. Imagine suas vidas transformadas, suas famílias transformadas, seus relacionamentos transformados, e os sistemas dessa cidade também começam a ser transformados. Meninas deixam de ser entregues pelos seus próprios pais para a prostituição. No mercado da cidade não se vende mais amuletos, estatuetas religiosas. O mercado se desestabiliza e novas fontes de emprego começam a surgir na cidade. As pessoas param de ler os livros de ocultismo, que eram os mais vendidos. Param de se envolver com bruxaria, e eles não só abandonam os livros, mas se você estudar a história dessa igreja, a história de Éfeso, essas pessoas pegam os seus livros de bruxaria, de ocultismo, levam para a praça pública e para todos verem, eles queimam esses livros como uma prova de que agora o compromisso deles era com o evangelho do Senhor Jesus. Da mesma maneira, como essa cidade influenciava toda a região de maneira negativa, propagando o hedonismo, o culto ao prazer, propagando a opressão aos menores favorecidos, propagando a prostituição infantil, propagando a mão de obra escrava. Agora essa cidade passa a influenciar as cidades de toda a região, propagando o evangelho que liberta, cura, transforma e salva. Irmãos, esse é o resumo, um pequeno resumo
de uma cidade invadida pelo Evangelho de Jesus. Uma cidade que, humanamente falando, era impossível o Evangelho chegar e se desenvolver. Uma cidade idólatra, corrupta, devassa, escravizada pelo pecado, mas que foi transformada pelo poder do Evangelho. Depois de todo esse pano de fundo, irmãos, eu quero convidar você para ouvir novamente a oração do apóstolo Paulo e perceber agora que o que existe na mente e no coração de Paulo quando ele ora essas palavras. Uma cidade que, humanamente falando, era impossível do Evangelho chegar e se estabelecer. Ela é transformada. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Poder aqui, em Romanos 1,16, significa dinamite, explosão. Não importa quão duro seja o coração humano, não importa quão difícil seja a situação humana, o poder do Evangelho é como uma dinamite que estoura qualquer sistema, que derruba qualquer reino, que destrói as trevas. É por isso que o apóstolo Paulo ora: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. 3 lições que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Vou terminar essa série como todo bom batista, 3 pontos. E a primeira lição que o apóstolo Paulo nos ensina sobre visão é o seguinte: amplie sua visão de Deus. Amplie sua visão de Deus. Aquele que é capaz. Vamos ler juntos mais uma vez? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos até aqui. Será, irmãos, que nós temos a capacidade de mudar a realidade da nossa cidade? Será que nós somos capazes de transformar São Paulo? Será que nós somos capazes de transformar o Grajaú, que hoje é considerado o distrito mais populoso da cidade de São Paulo, com mais de 392 mil habitantes? Você sabia disso? Será que a gente tem poder de transformar uma realidade que é tão parecida com a realidade de Éfeso? A resposta é não, não e não. Nós não somos capazes, nós não temos poder para fazer isso. Nós somos limitados, fracos, pecadores. Quem somos nós, irmãos, diante da imensidão, da criminalidade, da violência, da corrupção, da devassidade da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso entorno? Basta você subir a rua aqui e você vai ver o que é pecado. Basta você subir a rua aqui e você vai ver o que é pessoas longe de Deus. Nós não somos ninguém. Mas a boa notícia é, não é sobre nós. Essa é a boa notícia, irmãos. Não é sobre nós. Não é sobre o que podemos fazer para Deus, mas é sobre o que Deus pode fazer. E o Deus a quem nós servimos é o Deus dos exércitos, é o Deus das batalhas. O Deus a quem nós servimos é o general que nos faz vencer e avançar. Se depende de nós, ficaremos onde estamos, nós não avançaremos, nós nos conformaremos, nós nos acomodaremos, nos amedrontaremos diante dos desafios e dificuldades, mas não é sobre nós.
É sobre um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Quantas vezes, meus irmãos, a gente olha na direção errada? Quantas vezes eu me pego olhando para os desafios, para os problemas da nossa igreja, e eu sou levado ao desânimo, eu sou levado à dor, eu sou levado a desistir, eu sou tentado a abrir mão. Quantas vezes eu saio para caminhar ao entorno da minha casa, do condomínio onde eu e minha esposa nós moramos. Quantas vezes eu tenho vindo aqui e eu deixo o meu carro aqui na garagem e eu saio andando. E eu falo, Deus, me ajuda a enxergar. Como que a nossa igreja pode ser resposta para esse povo? E todas as vezes que eu faço isso, eu fico mais perplexo com tanta violência, com tanto roubo, com tanta injustiça, irmãos, com tanta desigualdade, com tanta fome, gente revirando lixo para poder comer alguma coisa. Mas são nessas horas que eu preciso me lembrar que não é sobre mim, é sobre Deus. Não é sobre aquilo que o Alex pode fazer pela igreja, é sobre o que Deus pode fazer pela igreja que é dele e não minha. Não é sobre uma sociedade que eu vou transformar, é sobre um Deus que tem a missão de redimir o mundo com o seu amor e a sua graça. Irmãos, a obra é dele, a igreja é dele. A salvação pertence somente a Ele. Eu sou apenas alguém que um dia foi alcançado por esse amor, que você também foi alcançado, e hoje eu tenho o privilégio de me colocar à disposição de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, por favor, Senhor, me deixa participar daquilo que o Senhor já está fazendo, porque essa obra não é minha, essa obra é tua, Senhor. A pessoa mais interessada em transformar o mundo, em transformar a nossa realidade, em alimentar o faminto, em trazer paz para um lar em caos. O maior interessado nisso tudo, irmãos, é o nosso Deus. Deus quer ver a paz. Deus quer ver o faminto alimentado. Deus quer ver aquela pessoa cuidada, acolhida, amada. Mas, irmãos, se a nossa visão de Deus é limitada, nós também seremos uma igreja limitada. Uma igreja deficiente, estagnada, acomodada, desmotivada, irrelevante, sem influência, medrosa. E muitas vezes nós somos assim, não é verdade? Quantas vezes a gente olha para a nossa realidade e a gente fala, meu Deus, deixa eu ficar quieto aqui dentro da minha casa. Deixa eu ficar aqui, dentro desse templo, porque ele é gostoso, ele é confortável. Mas Deus não chamou a gente para ficar aqui dentro. Deus chamou a gente para ir lá para fora. E se você está com medo de ir para fora, para alcançar as pessoas com o Evangelho de Jesus, é porque talvez você está com miopia espiritual. Você está com uma visão muito limitada de quem é o seu Deus. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus que quer alcançar o perdido. E mesmo que eu tenha medo, Ele vai abrir a minha boca e vai colocar as palavras certas para eu comunicar o Evangelho dEle, e as pessoas vão se render ao amor de Jesus Cristo. Eu tenho tão pouco, irmãos. Se você acha que todo pastor é rico, você está muito enganado. Eu tenho muito pouco. Mas o pouco que eu tenho, se colocado diante do Senhor e consagrado ao Senhor,
Ele pode usar o pouco que eu tenho para fazer muitas coisas. A gente precisa urgentemente ajustar a nossa visão de quem Deus é. Porque senão a gente vai olhar para fora e a gente vai temer. A gente vai olhar para fora e a gente vai voltar para dentro. Por isso eu pergunto para você hoje à noite, qual é a sua visão de Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? A sua visão de Deus influencia completamente o seu jeito de ser igreja, de ser discípulo, seu envolvimento com a igreja, seu engajamento com a igreja, o quanto você se dedica à igreja e à missão de fazer outras pessoas discípulos de Jesus. Se sua visão é errada, deficiente, limitada, isso influencia diretamente em suas atitudes e ações. Agora eu quero fazer um exercício com você. Você, meu irmão, minha irmã, você que faz parte dessa igreja, você que está aqui há mais tempo do que eu. Você que talvez ama essa igreja mais do que eu. O que a gente está mostrando com o mundo através das nossas atitudes? Quando o mundo olha para a Igreja Batista Castro Alves, qual a conclusão que eles chegam sobre nós? Que tipo de igreja as pessoas lá fora estão dizendo que nós somos? Uma igreja egoísta que só pensa em si mesma? Uma igreja medrosa que nunca sai para fora? Que tipo de igreja as pessoas dizem que nós somos? Eu quero encerrar esse primeiro conselho com as palavras do Dr. John Haggai. Dr. John Haggai é presidente do maior instituto de liderança cristã do mundo. O Instituto Haggai tem formado muitos pastores e líderes para servir melhor a igreja de Jesus. Um dos meus sonhos como pastor é um dia poder fazer esse curso e poder servir melhor a minha igreja, poder servir melhor vocês. Dr. John Haggai, ele disse o seguinte: não espere pouco de um Deus que pode tudo. Não espere pouco de um Deus que pode tudo. Amém, irmãos? Não está bom. Dá para ser melhor. Não, a gente já chegou nos 19 anos, mas a gente vai mais 19 anos adentro. Nós temos por volta aí de 40 membros. Não, a gente quer alcançar mais 40 e depois mais 40 e depois mais 40. Não, a gente não pode esperar pouco de um Deus que pode tudo, não. Não, a gente não pode se acomodar com o nosso relacionamento com Deus, não. Deus quer te levar mais profundo. Deus quer fazer de você um cristão melhor. Deus quer fazer de você o melhor funcionário na sua empresa. Deus quer fazer de você o melhor marido que alguém poderia ter, a melhor esposa que alguém poderia ter. Não se conforme. Não se acomode, não pare onde você está. Se for preciso descansar, descansa, mas não pare, continue. Por quê, irmãos? Porque a gente tem um Deus que pode tudo. Grajaú é difícil, sabia que a gente mora num dos lugares mais perigosos de todo o Brasil? Sabia que todos os dias carros são roubados, celulares são roubados, pessoas são assassinadas aqui no nosso bairro, no nosso distrito. É morte, é violência, é desigualdade. Mas a gente serve um Deus que pode tudo. A gente serve um Deus que tem um poder que é como uma dinamite que explode e ninguém pode deter. Se você serve um Deus que pode tudo, não importa o tamanho do desafio, a gente enfrenta no poder do Senhor. E o segundo ponto tem tudo a ver com isso. Amplie sua visão de si mesmo. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em quem?
que atua no outro somente? É isso que o versículo diz? Que atua em Jesus Cristo somente? É isso que o texto diz? Esse poder atua em quem, irmãos? Em nós. Em nós. Esse poder capaz de realizar infinitamente mais do que tudo que a gente pode imaginar ou pedir, o texto diz que esse poder está em nós. Esse poder está em mim, esse poder está em você. Ou seja, Deus fará, mas Ele fará através de nós. Irmãos, isso buga um pouco a minha mente, meu coração fica meio assim, né? Porque, como assim? Como é que funciona esse negócio? É Deus ou sou eu? Como é que é? Espera aí, o poder é dele, mas sou eu que faço? E tem muita gente que tem problema de entender essa verdade. Por quê? Tem gente que se esquece de Deus por causa da sua capacidade. Presta atenção nisso, por favor, nesse princípio. Tem gente que se esquece de Deus por causa da sua capacidade. Eu sei, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa sábia, e por causa disso eu não preciso de Deus. Tem muita gente que se esquece de Deus na sua capacidade, no seu intelecto. Mas tem gente que se esquece de Deus na sua incapacidade. E aqui a maioria de nós, com certeza, se esquece mais de Deus na nossa incapacidade do que na capacidade. E eu explico por quê. São pessoas que creem tanto na incapacidade que vivem falando: eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sei. Vixe, é o que eu mais ouço, irmãos. É o que eu mais ouço. Eu não ouço. Não, pastor, pode deixar que eu vou fazer, meu. Eu vou fazer, eu vou arrebentar a boca do balão, né? Pode mandar aqui no peito que eu domino e chuto pro gol. Irmão, você pode... Não, pastor, eu não posso, não consigo. Nossa, não, pastor, quem sou eu para fazer um negócio desse? Imagina. Nunca. Orar? Eita, não, pastor, me pede para orar, não. Não, evangelizar. Eita, nunca fiz isso na minha vida, pastor. Como é que evangeliza? Não sei. Não posso. Não consigo. Deixa eu te falar uma coisa. Você está esquecendo de Deus na sua incapacidade. Você está esquecendo do mas, conjunção adversativa. Está certo, irmão. Você pode dizer, eu não posso. Está certo, pode dizer, está errado, não. Está certo, você pode dizer, eu não sei, eu não consigo. Está certo, não está errado. Porém, você tem que colocar uma vírgula e o mas. E dizer, eu não consigo, mas eu sirvo a um Deus que consegue. Eu não sei, mas eu sirvo um Deus que sabe. Eu não tenho tempo, mas o Deus que eu sirvo é o Senhor do tempo. Eu tenho medo, mas o Deus que eu sirvo é o Deus que pode me encher de coragem. Eu sou fraco, mas Deus é forte. Eu sou limitado demais, mas Deus é imensurável. Seu poder não tem fim. Por favor, meu irmão, minha irmã, se você está aqui e você vive dizendo não, não consigo, não posso, não se esqueça do mas. O Deus que salva é o Deus que capacita. Quando você diz que não pode, que não consegue, que não é capaz, na verdade, você está dizendo que sua incapacidade é maior do que Deus, que a sua vergonha e timidez é maior do que Deus, que os seus problemas são maiores do que Deus. É isso que você está falando, é isso que você está dizendo. Nós servimos a um Deus que é maior do que tudo, irmãos. Deus é maior do que sua timidez, Deus é maior do que os seus problemas, Deus é maior do que os seus desafios, Deus é maior do que a violência que se encontra lá fora. Esse é o nosso Deus. Ele tem poder para usar homens e mulheres limitados para realizar coisas ilimitadas.
Deus tem poder para usar homens e mulheres ordinários e ordinárias para fazer coisas extraordinárias. O improvável, o incapaz, o humilde é o palco perfeito para a luz da glória de Deus brilhar. Você se sente assim, meu irmão? Bora servir a Jesus Cristo. É você que Deus quer usar. É através de você que o poder de Deus, ele é atuado, mostrado ao mundo. É por isso que existe uma pergunta que ecoa na eternidade: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Irmãos, eu fico pensando o seguinte: se uma cidade que humanamente falando era impossível o evangelho chegar e se estabelecer, foi transformada, porque um homem que era assassino de cristãos, foi primeiramente transformado e disse: Senhor, eis-me aqui. Eu fico imaginando se todos nós, como igreja, se aquilo que a gente acabou de cantar fosse verdade. Porque todo mundo cantou aqui. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e usa-me, Senhor. Se Ele fez tudo isso através de um homem, o que Ele pode fazer através de uma igreja? O que Deus pode fazer na nossa cidade, no nosso distrito, no nosso bairro, através de uma igreja que diz: Senhor, eis-me aqui. Às vezes, irmãos, eu não sei o que falar para Deus, sabe? Eu não sei. E aí a oração que eu faço é: Deus, eu estou aqui. Se o Senhor quiser fazer alguma coisa através da minha vida. Às vezes eu saio por aí e eu falo: Deus, o que o Senhor quer fazer através de mim? E aí é um vizinho que me dá um oi, é alguém novo que eu conheço, é alguém que eu tenho a oportunidade de falar do Evangelho, é alguém que não conhecia a igreja e fala: nossa, eu não sabia. Pois é, agora está sabendo. Esses dias atrás tinha um vizinho de muleta aqui na frente, algumas casas aqui para cima, e eu vi que ele estava com dor, eu vi que ele estava sofrendo. Quando a gente pede para Deus abrir os nossos olhos, Ele abre. Eu olhei para ele e falei: qual é o seu nome? Eu sou pastor ali da igreja. Ele falou o nome dele, e eu simplesmente disse: eu posso orar pelo senhor? Comecei a orar, irmãos, esse homem entrou em lamento, em choro. E ele disse exatamente o seguinte: quantas pessoas passam por mim e nunca me deram atenção. Será que de fato a gente está sendo igreja? A gente está se colocando na brecha? A gente está pegando a onda de Deus e surfando? Ou a gente está ocupado demais com os nossos projetos? A gente está ocupado demais com o nosso trabalho? A gente está ocupado demais com as nossas realizações? Se a gente não se lembrar disso aqui, irmãos, a gente não tem visão, a gente não vai para frente, a gente não avança. Não é sobre o que eu sou capaz de fazer para Deus, é sobre o que Deus é capaz de fazer através de mim. Não sou eu. Eu não posso
mas eu sirvo a um Deus que pode. Eu sirvo a um Deus que está à procura do perdido. Eu sirvo a um Deus que quer salvar. Eu sirvo a um Deus que quer fazer discípulos. E eu falo, Senhor, eis-me aqui, tem como me encaixar naquilo que o Senhor está fazendo? Porque eu não quero ficar de fora. E por último, porque esse relógio nunca me ajuda, né? Já está chegando aí a nossa hora, amplie a sua visão da missão. Da missão. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O propósito da sua vida, meu irmão, minha irmã, não é ser um profissional bem-sucedido. O propósito da sua vida não é viver para si mesmo. O propósito da sua vida não é ter uma casa, um carro. O propósito da sua vida é glorificar a Deus. Você foi criado para isso, quer você queira ou não. E se você não quiser, tudo bem, a gente respeita a sua decisão. Mas, se você decidir viver para outra coisa, saiba disso. Esse vazio que está no teu coração sempre vai existir. Você vai correr e nunca vai chegar. Você vai ter e nunca vai estar satisfeito, porque você não está vivendo para fazer aquilo que foi criado para fazer. Deus quer ser glorificado através da sua vida. Deus quer ser glorificado através da sua existência. Deus quer ser glorificado através do seu tempo. Deus quer ser glorificado através da sua família, dos seus estudos, da sua profissão. Essa é a sua principal missão. E se você falhar nela, você falhará em tudo. Exatamente tudo. Interessante que Paulo diz que a glória de Deus se manifesta em 2 lugares. Não sei se você percebeu enquanto você lia. E ele coloca esses 2 lugares no mesmo patamar. Não existe algo mais importante e menos importante. Ele diz que a glória de Deus em Cristo Jesus. A glória de Deus em Cristo Jesus. E a glória de Deus na igreja. Na igreja e em Cristo Jesus. Nós sabemos que o nome de Deus é glorificado através de Jesus, irmãos. Da sua vida, da sua morte, ressurreição, não temos dúvida disso, mas muitas vezes nós nos esquecemos que a igreja é parte central do plano de Deus na história para transformar uma cidade, uma região, um estado, um país, um mundo. Deus é glorificado em Jesus, mas não se esqueça, Deus é glorificado na igreja. Glória ao Senhor por isso. Porque tem muita gente menosprezando a igreja de Jesus. Tem muita gente pisando na igreja de Jesus. Tem muita gente levando a igreja de Jesus desleixadamente. E o apóstolo Paulo nos lembra que a glória de Deus é manifestada no mundo através da igreja. A igreja tem sim que ter o nosso compromisso, irmãos, nosso comprometimento, porque Deus é glorificado através dela. Se você crê nisso, então, por favor, viva de tal maneira que as suas atitudes confirmem aquilo que você crê, aquilo que você fala. Nós estamos cansados de ver pessoas dizendo que ama a igreja, que faz parte da igreja, que veste a camisa da igreja, que a igreja é importante, que a igreja é prioridade, mas vive como se tudo isso fosse uma mentira. Fosse uma palhaçada. Tem muita gente vivendo assim, irmãos. Eu amo a igreja, eu sou da igreja, não é nada. Desiste por qualquer coisa, não é frequente, não é fiel. Não ama, não acolhe, não tem comunhão. O que você ama a igreja? Coisa nenhuma. Você tem que reavaliar o seu amor. E se tem uma coisa que o mundo está cansado, que o mundo está cheio, é de amor em palavras. É de amor sem atitude. Eu amo a minha igreja, viva então como se amasse de verdade. Dê sua vida por ela, se envolva, se engaje, faça parte dessa missão que não é nossa, irmãos. É a missão de Deus e Ele deixa a gente participar.
Quantas pessoas dizem que ama a Deus, que ama a igreja, mas as suas atitudes dizem o contrário. Eu quero caminhar para o final, trazendo à memória uma frase que eu compartilhei na primeira mensagem. A igreja local é a esperança do mundo. A igreja local é a esperança do mundo. Eu vou pedir para o pessoal do louvor só esperar mais um pouquinho, que eu ainda tenho bastante coisa aqui. Na verdade, só um videozinho para mostrar, eu quero que vocês assistam também. O nosso mundo, irmãos, está desprovido de ideais, de esperança, de amor, de cuidado, de verdade, de tantas outras coisas. Então, é nesse cenário que a igreja pode pregar a palavra de Deus de forma a transformar vidas, homens, mulheres, e mulheres, famílias transformadas começam a transformar outras famílias, começam a transformar empresas, escolas, universidades, órgão público e toda a sociedade. Assim como aconteceu em Éfeso, isso pode acontecer aqui na Íbica também, em São Paulo, no Brasil, no mundo, na tribo Zoró, na Argentina. Essa é a missão de Deus, essa é a razão da nossa existência. Você tem que ter uma visão correta da missão. Deus está nessa missão. E essa missão é dele, não é nossa não. Você foi salvo porque Deus está em missão. Em que missão? De salvar o mundo, de perdoar pecadores, de dar uma nova história, um novo recomeço. É por isso, irmãos, que Bill Hybels disse que a igreja local é a esperança do mundo. É por isso que eu amo e sirvo a minha igreja, mesmo passando por situações tão complicadas dentro da igreja, ao ponto de querer desistir de tudo, de todas. Quantos aqui lembram da história de que eu disse não? Eu acho que vocês lembram bem disso, né? Eu ainda amo e sirvo a igreja, irmãos, porque eu creio que a nossa igreja é uma igreja de Jesus, é uma igreja de Deus. E mesmo que eu fiquei ceguinho por alguns instantes, sem enxergar direito o Deus a quem eu sirvo, a mim mesmo, porque por muitas vezes eu falei, não sou capaz, isso não é para mim. Deus, Ele foi ajustando minha visão de novo. É como aquele aparelho do oftalmologista que você vai girando assim, e a sua visão vai se tornando clara. É por essa visão que Deus me fez voltar para o único caminho, para a única missão que de fato vale a pena. Talvez você está aqui hoje à noite e a sua visão sobre a igreja precisa ser melhorada, arrumada, curada. Você veio no dia certo. Deus quer curar você. Deus quer ajustar a sua visão. Deus quer ver você servindo a Ele na sua igreja local. Deus quer ver você engajado nessa missão. Não só aqui dentro, irmãos, mas principalmente lá fora. Eu quero passar um vídeo para vocês. Eu até pedi para o Gil ajudar a gente na legenda, porque é um vídeo que está em inglês, mas tem a legenda ali em português. Mas eu sei que tem alguns irmãos que é que nem eu, né? Não consegue ler direito, não consegue enxergar. Então eu pedi para o Gil fazer a leitura para a gente, e eu gostaria muito de pedir toda a sua atenção. E aí logo após o vídeo, o pessoal do louvor já pode ir chegando aqui, que a gente vai caminhar para o nosso fim. Esse vídeo é sobre o pastor Bill Hybels, que diz essa frase, falando um pouquinho da sua igreja, da visão, uma igreja chamada Willow Creek, que tem sido uma grande influência no mundo todo através da missão de Deus, do Evangelho. É um vídeo que inspira, um vídeo que enche o nosso coração e aquece a nossa alma sobre a igreja de Jesus. Então vou pedir para o pessoal aí apagar as luzes,
liberar o som aí pra gente passar o vídeo, por favor. Desde quando a missão e a visão da igreja não mudaram. O desejo da Willow Creek tem sido incorporar a alma da igreja de Atos 2, ou seja, envolver as pessoas numa comunidade, um relacionamento com Deus através de Cristo. A igreja local é a esperança do mundo. Em Mateus 16:18, Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Há 40 anos, numa aula de faculdade, o Dr. B costumava declarar esse verso. Dizia: alunos, vocês percebem que essa é a única coisa, plantar igreja, que Jesus está fazendo desde a sua ascensão? Até que venha buscar a igreja, ele não está dirigindo o coral angelical. Cantam bem sem ele. Ele não está preocupado. Quando eles estão girando fora de órbita, eles estão muito bem. Ele não está tirando cochilos longos ou fazendo palavras cruzadas. Ele está totalmente focado todos os dias em plantar a igreja, a esperança do mundo. Ele é a plantação de Singapura, em Sydney, em Mumbai, na cidade do México, em Xangai, em Chicago. Espero que vocês estendam isso, por favor. Talvez o maior privilégio de toda a vida humana é quando Jesus te cutuca no ombro e diz: toda a vida humana é... Ei, Phil, ei, Pan, Jason, tem um papel importante para você. Você se juntaria a mim para plantar a minha igreja? Sabe, ela é a esperança do mundo. Mas o que eu ouvia naquela aula, na faculdade Trinity, eu ouvia com ouvidos virgens. Havia certa vez uma comunidade de pessoas tão radicalmente devotadas a Deus, que tudo que ele pedia, eles faziam. Quando ele lhes pediu um passo de fé, eles davam. Eles tinham tanta integridade naquela comunidade que os que estavam fora da igreja ficavam curiosos sobre o que acontecia lá dentro. Eles os respeitavam. E o Dr. B se empolgava ao falar da vida da primeira comunidade de fé. Sabe, isso é poderoso. Ao final de sua empolgação, ele dizia: alunos, respondam essa questão. Deus ainda é infinitamente poderoso? O Espírito Santo continua com tudo? Jesus ainda redime e restaura as pessoas? Se isso é verdade, então por que não há uma comunidade de fé como essa na nossa cultura, na nossa cidade e nos nossos dias? Sabe, eu ficava no fundo daquela classe e lutava com as minhas emoções. Era a primeira vez na minha vida que eu tinha sido tomado por uma visão. As visões são muito poderosas. A visão é um retrato do futuro que produz paixão nas pessoas. A visão faz com que a experiência do presente seja indefensável, inaceitável. As pessoas vivem para ter visões, mais do que se pensa. As pessoas morrem devido às visões. Tal é o seu poder. Não sei se algum de vocês foram tomados por uma visão. Você saberia se tivesse sido. Sou tomado pela beleza, o poder e o potencial do que uma igreja pode se tornar. Eu me afastei no caminho bem definido para a minha vida e jurei para mim mesmo que não iria morrer sem ao menos tentar ver o que aconteceu em Atos 2 podia ser reproduzido no século 20. A esperança do mundo. E Willow precisava alcançar o seu potencial pleno, pois ela é a esperança do mundo. Cada um de seus frequentadores são importantes. Jovens ou velhos, ricos ou pobres, brancos ou negros, que cada membro realmente é importante. Então precisamos ajudar cada membro a encontrar o seu dom espiritual, pois tem tanta coisa em jogo. Teremos pessoas com dom de liderança se revelando e liderando em toda a igreja, pessoas com dom de ensino que ensinarão, outras com dom administrativo gerenciando, outras pessoas de dom de pastoreio que cuidarão do rebanho, pois há tanto em jogo. Pessoas com o dom de dar que começam a se revelar na arrecadação dessa igreja, a esperança do mundo. Temos que educar nossos jovens para que eles se sintam motivados a participarem
da esperança do mundo, de uma forma compreensível e que faça sentido para eles nessa tenra idade, para que eles queiram ser parte dessa comunidade para o resto de suas vidas, e precisamos ajudar cada igreja que pudermos. Onde quer que esteja, qualquer que seja, pois é a esperança do mundo. O último movimento da equação que vem acontecendo por quase toda a minha vida adulta tem sido a questão: será que a igreja local se sustentará até o fim dos tempos? Bem, antes de você responder rápido demais, quero lembrá-lo que considerava-se que impérios inteiros com milhões de pessoas permaneceriam na história, mas curiosamente eles estão ausentes na paisagem atual. Impérios mundiais colossais inteiros desapareceram. E as companhias multinacionais e multimilionárias? Quem poderia imaginar que empresas com recursos de milhões de dólares poderiam evaporar? Mas aconteceu. Então, por que deveríamos crer que isso que chamamos de igreja pode sobreviver aos impérios e às companhias internacionais? Talvez tenhamos que voltar ao texto com o qual começamos. Edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E o que nos deveria deixar seguros do que a igreja sobreviverá e durará, mais do que qualquer outra companhia, dinastia e império, é saber quem a está plantando e regenerando, quem está recriando essa geração em geração, quem está protegendo, ninguém mais do que Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa na Trindade, o Salvador e sustentador da igreja até o fim dos tempos. A oração da manhã de cada cristão sincero deveria ser: Jesus, nesse novo dia eu me entrego. Ao papel que tu me deste para viver, ao plantar da tua igreja neste mundo. Nós somos a igreja, gente, e Jesus deu para cada um de vocês um papel importante na implantação de sua igreja. Então, por favor, lhe peço para aceitar. Aceite de novas maneiras. Diga sim e haja, ao invés de aceitar e não agir. Eu estou convicto de que ninguém jamais irá se arrepender de cada minuto, hora ou segundo que devotar ao papel que Jesus quer que desempenhe na implantação de sua igreja, que desejamos ter feito mais. Ele se dedica ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam da refeição com alegria e sinceridade de coração, simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja local é a esperança do mundo. Amém. Obrigado, Gil. Obrigado, pessoal. Deus tem plantado muitos sonhos no nosso coração, no coração da liderança da nossa igreja. Inclusive, nós já estamos sonhando com o próximo ano. E nós cremos que Deus fará infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Irmãos, Deus ama a nossa igreja, Deus está fazendo algo em nós e também quer fazer grandes coisas através de nós. Eu acredito que a gente está na primeira fase, talvez. Deus está fazendo grandes coisas em nós, como Ele fez na vida de Paulo, para depois usar Paulo para fazer grandes coisas através dele. A pergunta é: você quer fazer parte com a gente disso?
Você quer ter uma missão que de fato traz sentido para a sua vida? Você quer deitar sua cabeça todos os dias no travesseiro e saber pelo que vive? Quantos aqui, hoje à noite, aceitam renovar o seu voto com Deus de amor, dedicação e serviço à igreja local? Nós vamos encerrar essa série hoje convidando você a renovar o seu compromisso de amor com Deus e com a sua igreja. No próximo sábado, a gente vai ter uma renovação de votos de amor entre um casal, dizendo: eu me comprometo com você novamente, de te amar na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Mas hoje, nós teremos aqui uma renovação de votos com a igreja local. E eu quero saber, meu irmão, minha irmã, podemos contar com você? Você gostaria de renovar os seus votos de amor a Jesus hoje? E dizer: eu quero fazer mais, eu quero me envolver mais. Para o próximo ano, nós vamos apresentar uma lista com todos os ministérios que a gente precisa de pessoas, ministérios que a gente quer implantar para alcançar mais pessoas para Jesus. A gente tem novos projetos, novos sonhos, muita coisa para fazer, mas só vai ser possível se a gente tiver ajuda, engajamento, fidelidade, sacrifício, amor. Se não, irmãos, a gente vai continuar onde nós estamos. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para avançar. A visão que nós temos de Deus é de um Deus que tudo pode. E Ele quer fazer através de nós. Porque a missão é a maior de todas e a mais sublime. Salvar pessoas, transformar vidas. Tirar a gente do inferno. Trazer para a luz, dar uma vida que faz sentido e esperança para o futuro glorioso com Jesus Cristo na eternidade. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos cantar. Lembrando de quem Deus é. Nosso Deus é grande. Eu gosto muito da parte dessa música que diz assim: grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. É Ele, é por Ele, é para Ele, é por causa dEle que a gente pode continuar, avançar e vencer. Vamos cantar com todas as nossas forças a esse Deus.